Bom dia, meus irmãos. Todo mundo animado aí ou não? Tem que animar. Tristeza não paga dívida. Tá certo? Quem já fez a declaração de imposto de renda aqui, levanta a mão. Pagou muito? Então você está ganhando bem. Irmãos, quem já se sentiu como crente a sensação de que Deus não se importa com você? Eu estava terminando o curso de seminário, preparando para ser pastor, e não tinha uma mulher para casar. Eu abraçava os pilares que tinha lá no seminário e dizia: Senhor, dá-me uma esposa ou eu morro. E eu olhava para o lado, meus colegas mais feios do que eu, com as mulheres bonitas. Vocês adolescentes vão passar por isso, tá? E às vezes eu ficava questionando Deus: será que Deus tem filho predileto? Então eu queria trazer uma mensagem para você e para mim nessa manhã com o seguinte tema: Deus se importa comigo. Amém? Vamos repetir? Deus se importa comigo. Tá certo? Vê se muda essa cara feia, tá? Vamos ver. E eu vou dar algumas razões para provar essa tese bíblica. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3. Versos de 6 a 9. Êxodo, capítulo 3, versos de 6 a 9. Deixa a Bíblia aberta, vou ligada, que a gente vai destacar aí os argumentos que mostram que Deus se importa comigo e com você. Diz o texto: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8, vamos ler juntos? Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Versículo 9, vamos lá? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Quando a gente passa por aflições, por provações, por tentações, a primeira pergunta que a gente faz para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? E todo mundo aqui deve ter uns parentes incrédulos que vai dizer: você não é crente? Onde está o teu Deus? O diabo vem, assim como fez com Jesus. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia, todos os demônios sabiam. Mas quando Jesus está sendo tentado lá no deserto, ele foi sendo tentado justamente no questionamento se ele era filho de Deus ou não. Se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se tu és. O diabo sabia que ele era, mas ele aproveita aquela circunstância difícil. E às vezes você passa por isso, e você diz: será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus me ama?
E lá, Isaías capítulo 40, o povo diz para Deus: o nosso caminho, ou o meu caminho, está desapercebido por Deus. Deus não se importa comigo. Quando eu era adolescente, eu às vezes falava: eu não vou orar não, porque Deus tem tanta coisa para fazer, e o meu problema é muito pequeno. Eu não vou ficar ocupando Deus com assuntos dessa dimensão. Mas eu queria mostrar para vocês aqui que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus relacional, ele é um Deus que se importa comigo e com você, com o seu povo, principalmente nos momentos de aflição, de dor. O povo estava há mais de 400 anos ali no Egito, debaixo de uma escravidão, debaixo de uma opressão. E o povo clamava a Deus, mas Deus não respondia. Um dia Deus resolveu responder. E Deus então vai abrir o coração dele para mim e para você. Veja, no versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... O que significa isso? Significa que o nosso Deus, ele tem uma aliança com o seu povo. Aliança da graça. Aliança de nos abençoar. E quando ele fala que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele não está falando de 3 defuntos, não. Porque esses 3 aqui estão vivos na presença de Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus Cristo diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E eu fico imaginando aqui o que Deus está querendo revelar. Ele diz: eu sou o Deus da aliança. Eu assumi um compromisso de abençoar vocês, de multiplicar vocês, de cuidar de vocês. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar, quando eu estou passando por uma aflição, que Deus se importa comigo, porque Ele tem uma aliança de graça, onde Ele, na sua condescendência, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Mas eu queria destacar que esse Deus da aliança, Ele vai nos revelar alguns detalhes do comportamento dele para comigo e para com você. Em primeiro lugar, disse ainda o Senhor, versículo 7, certamente vi a aflição do meu povo. Preste atenção para os verbos, porque os verbos vão descrever as ações de Deus. Deus se importa comigo e com você, porque Deus me vê, e Deus vê você. Amém? E como é que Deus nos vê? Abra a sua Bíblia lá, por favor, em 1 Samuel capítulo 16. Versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos ler juntos? Porém, o Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê, porque os vê coração. Estou vendo vocês aqui tudo arrumadinho, e eu só vejo o quê? Aparência. Você está aí com um problemaço. E você veio hoje para receber essa mensagem. Deus se importa com você. Deus vê tudo o que está acontecendo com você. Amém? Ele vê você. Ele vê você amplamente. Ele vê você desde quando você nasceu e até o dia da sua morte. Ele vê você intensamente, porque só Ele é capaz de penetrar
ter um conhecimento exaustivo acerca da minha pessoa. Só Ele pode fazer isso. Então preste atenção, Deus se importa comigo e com você, porque Deus me vê. Deus me vê. Cada passo que eu dou, cada caminho que eu ando, cada pensamento, Deus me vê. E Ele me vê diferentemente do que vocês estão me vendo aqui. Ele vê o que está no coração. Segundo argumento que ele vai colocar aqui, é que Ele nos vê, né? E Ele vê o que é a nossa aflição. Aflição. Nunca duvide dos sentimentos de Deus por você. Se você for lá para o Salmo 50, por favor. Salmo 50. No versículo 15, o que diz aí? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me... Que dia da angústia é esse? É o dia da aflição, é o dia do problema, é o dia mau. E às vezes esse dia não é de 24 horas, semanas, meses. Você está vivendo essa angústia, essa aflição. E Deus está dizendo, eu estou vendo você. Você está na minha mira. Você está dentro da minha providência. Você está dentro da minha aliança. Eu estou vendo você. Ele diz, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Porque fora do Egito, tem povo de Deus também, tá? Não é só presbiteriano, não. Tem batista, assembleano, pentecostal. Ele vê a aflição de todo o povo. E aqui ele define a geografia do Egito. Eu estou acompanhando o sofrimento do meu povo aqui no Egito. Ele vê o sofrimento que você passa em casa, no trabalho. Não existe local que eu possa estar ausente do olhar de Deus. Segundo argumento que ele vai nos dar aqui, veja no versículo 7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Então grife o verbo vi, grife o verbo aqui ouvi. Ouvi. Quando a gente está em aflição, passando por uma provação, a gente ora, e Deus não responde. Quem já teve essa experiência assim? Porque eu oro assim, Senhor, dá-me paciência, mas me dê logo, né? É tão interessante isso. Por isso que Jesus, lá em Lucas, capítulo 18, ele conta uma parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele conta a história de uma viúva que tinha uma causa, e essa causa estava na mão de um juiz injusto. E o que Jesus Cristo está querendo ensinar para mim e para você nessa parábola, eu queria que você fosse lá só para a gente destacar Lucas capítulo 18. Um detalhe que ele coloca aqui, Lucas capítulo 18, versículo 7. O que diz aí? Lucas 18, 7. Vamos juntos? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defender. Pergunto para vocês, quantos anos o povo de Israel no Egito orou para que Deus os libertasse do Egito? Foram 430 anos. 430 anos.
Nós precisamos entender que é um tempo de Deus. Embora pareça o quê? Demorado. Ele está ouvindo. Presta atenção. Deus ouve, o verbo ouvir aqui é dar ouvidos, tá? Não é ouvir. Cada oração que a gente faz vai para a sala do trono. Cada oração dos crentes são recolhidas daquela salva de ouro e estão na presença de Deus, a oração dos santos. Significa que a oração que você faz, ela não é desperdiçada, ela é considerada. Ele já ouviu, mas ele só vai mandar a resposta semana que vem, tá? Mas já ouviu. Por isso que Davi, no Salmo 116, veja lá no Salmo 116, ele diz assim: amo o Senhor, versículo 1, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu amo o Senhor porque Ele me escuta. Eu amo o Senhor porque as orações que eu faço para Ele são consideradas por Ele. E o que Deus está dizendo aqui, Ele está abrindo o coração dele e dizendo: eu vejo a aflição de vocês, eu ouço a oração de vocês, e a oração de vocês será respondida agora. Será respondida. Mas em terceiro lugar, terceiro argumento que Deus está me dando para dizer que Ele se importa comigo. Ele me vê, Ele me ouve, e veja no versículo 7, conheço-lhe o sofrimento. Então, grife o verbo, vi, ouvi, e o verbo conhecer. Esse verbo conhecer, irmãos, é um verbo que é usado, por exemplo, quando Adão conheceu a Eva. Ou seja, quando eles tiveram um relacionamento sexual. Conhecer aqui é como se você entrasse no outro. É um conhecimento íntimo, é um conhecimento profundo. E aí você precisa entender uma coisa. Porque os ídolos têm olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Mas o nosso Deus não. Ele conhece. E esse verbo conhecer, eu queria que você fosse para Isaías. Isaías, 2 versículos em Isaías, 53. Conheço-lhe o sofrimento. Isaías 53. Eu queria que você grifasse na sua Bíblia, depois fizesse uma meditação. Isaías 53 diz assim, versículo 3. O que diz? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos. Grife essa expressão, homem de dores e que sabe o que é padecer. Lembra lá de Hebreus capítulo 4, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então conhecer aqui significa que é como se Deus, Ele se colocasse no meu lugar. As mães aqui vão entender o que eu vou falar. Que os homens não têm isso, só as mulheres. Com os filhos. Porque os filhos foram gerados pela mãe e a relação da mãe com o filho é um negócio umbilical. A mãe bate o olho no filho e diz: meu filho não está bem. Não está bem. Você já notou que quando a criança chora e tosse, o pai não acorda mais e a mãe não acorda? Existe uma relação de preocupação, é uma relação assim que não adianta. Aí eu queria que você fosse para Isaías 63. Isaías 63.
Porque o nosso Deus é um Deus que se coloca no nosso lugar. Não há sofrimento, aflição. Ah, pastor, estou sendo rejeitado. Ele foi o mais rejeitado de todos os. Ah, pastor, eu fui traído. Ele conhece a dor da traição. Ele conhece a dor do desprezo. Ele conhece a dor do sofrimento humano, que quando ele vai ao enterro de Lázaro, diz o texto, Jesus o quê? Chorou. Isaías capítulo 63, versículo 9. Lê comigo. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Grave isso aí. Em toda a angústia deles, foi ele o quê? Angustiado. Então essa dor que você passa, essa aflição que você está passando aí, você tem um Deus empático, um Deus que se coloca no seu lugar. E a palavra mais bonita para isso é a palavra misericórdia, porque córdia é coração. Significa que Deus tem um coração dele nas nossas misérias, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Então talvez você esteja passando por essa luta aí, por essa angústia, por essa aflição. Mas Deus está com você. Ele sente o que você está passando. Amém? Mas vamos lá para o texto. Quarto argumento. Vi, ouvi e conheço-lhe. Mas o versículo 8. Porque o Deus que vê, que ouve, que conhece, Ele é o Deus que age. E veja que coisa linda, diz o texto. Por isso. Por que por isso? Porque eu vi, porque eu ouvi e porque eu conheço. Por causa disso, eu vou descer a fim de livrá-los. Ah, meus amados irmãos, essa mensagem é muito consoladora. Porque o nosso Deus, o Deus Altíssimo, Ele desce até nós. Ele vem até nós. A maior expressão disso é o grande amor de Deus expresso em Jesus Cristo. Deus se fez homem e habitou entre nós. E a sua humanidade, ela foi necessária não somente para a expiação, a redenção, mas também para a identificação conosco. Não há nada na minha vida, na sua vida, que eu esteja passando, que Deus não sinta e que Deus não possa nos livrar. Ele desce. Ele desce. Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele me ouviu quando clamei por socorro. Ele se inclinou para mim. Estendeu a sua mão e me tirou de um poço de lama e perdição. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou-me os passos e colocou na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus desce. E Deus desceu aqui nesta manhã. Ele está aqui conosco para lhe consolar, para lhe animar. Deus está querendo dizer para você: você é importante para mim. Eu carrego vocês. Vocês estão escritos das palmas das minhas mãos. Você já notou que Cristo glorificado, Ele não perdeu as marcas da cruz. Por isso que Ele intercede por nós. A única coisa da terra que Jesus levou para o céu foram as marcas. As marcas. E eu queria que você entendesse isso. Nós temos um Deus que trabalha para aquele que dele espera. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando com você. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é preciosíssimo, porque você custou o sangue de Jesus. Você não foi redimido por prata ou ouro. Você não foi comprado com vil metal. Você foi comprado com a preciosa vida de Jesus.
E se Ele nos deu Jesus, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Não há limites. Deus desce. Deus desce. Mas Ele desce com um propósito. O que diz? A fim de livrar-o da mão dos egípcios. É tão interessante, meus amados irmãos, porque aqui a ideia no hebraico é a ideia de visitação. O verbo visitar, Deus nos visitou, Deus visitou o seu povo, Deus visitou a Sara e ela engravidou. Deus visita a terra, Deus visita os homens todos os dias. E quando o verbo visitar significa que Ele não se esqueceu de mim e de você. Ele não se esquece de mim e de você. Ele se lembra de nós. E todas as vezes que Ele se lembra de nós, Ele está vendo o nosso sofrimento. E Ele desce para nos livrar. Para nos livrar. Por isso que o salmista diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Mas o que eu acho interessante aqui, nesse abrir o coração de Deus, Ele está se abrindo aqui. Ele vê, Ele ouve, Ele conhece, Ele desce a fim de nos livrar, mas também com um propósito de fazê-lo subir. Ele desce para que nós o quê? Subamos. Já disse Billy Graham, o maior fato não foi o homem ter ido à lua e pisado na lua. O fato mais extraordinário do mundo, da história, é que aquele que criou a lua se tornou homem e veio à terra. E Ele veio para nos livrar e para nos levar. Preste atenção. O Deus que permite a aflição é o Deus que nos faz subir. É o Deus que nos levanta. Queria que você fosse, por favor, lá para o Salmo de número 4. Davi, nesse salmo, ele expressa a sua confiança em Deus no tempo da angústia. E hoje pela manhã, a mensagem de Deus para você é esta: eu me importo com você. Eu vejo o que você está fazendo, o que você está sofrendo. Eu ouço as suas orações. Eu conheço o que você está sofrendo e o que estão fazendo com você. Deus não conhece só o nosso sofrimento. Deus conhece aqueles que estavam oprimindo também. Deus conhece. Deus conhece os teus inimigos. Deus conhece aqueles que estão tentando te prejudicar, te derrubar. Deus conhece. Mas Ele desce em Cristo Jesus. Ele desce através do Espírito Santo para morar dentro de mim e de você. Ele vem ao nosso encontro. E Davi, na sua experiência, ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Na angústia me tens o quê? Aliviado. A ideia aqui é que Deus desce da nossa angústia. Ele entra na nossa angústia. E nos tira dessa angústia, nos coloca num lugar espaçoso. Ele nos liberta. Vamos ficar de pé e vamos orar. Talvez você esteja vivendo um tempo de angústia na sua vida. Talvez o diabo tenha buzinado no seu ouvido dizendo: olha, Deus não gosta de você.
Deus não gosta de você. Talvez você esteja desanimado, porque o sofrimento, quando demora, vai minando a gente. Quando a angústia é passageira, tudo bem, mas quando ela demora um pouco, a gente fica num... E eu queria orar por você, pela sua vida. Não que a minha oração seja forte, mas para a gente... Se você está passando por um tempo assim, diz, pastor, eu aceito essa declaração de amor de Deus por mim nessa manhã. Ele está aqui para te curar, para te libertar, para te consolar. Se você tiver coragem, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Orar pela sua vida. Pedir a Deus nessa manhã que traga consolo para o seu coração. Eu gosto sempre de dizer nos casamentos que sofrimento de filho é sofrimento de pai e mãe. E o nosso sofrimento é o sofrimento de Deus. Ele conhece a angústia que você está passando, as lutas que você está passando. Mas você é especial. Você está passando isso é porque Deus está passando uma lixa grossa em você. Uma lixa, dando uma lapidada. Vocês creem que Deus se importa com vocês? Ele está dizendo aqui que o Deus, nosso Deus não mente. Ele não mente. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. E o Senhor nos olha, não como nós olhamos uns para os outros. O Senhor nos olha como somos. O seu olhar penetra o nosso interior. O seu olhar cobre a nossa vida a cada instante, a cada minuto. E, ó Deus, o Senhor sabe o que cada irmão que veio aqui à frente está passando, as lutas, as tristezas, as angústias, as aflições. Eles têm orado, eles têm pedido, às vezes duvidado, porque nós somos fracos, nós não sabemos orar como convém, mas que nesta manhã, Senhor, o Senhor derrame cura sobre nós, o Senhor derrame restauração, libertação. Ó Deus, nós precisamos tanto do Teu carinho, precisamos tanto, ó Deus, saber o amor que o Senhor tem por nós é eterno, é infalível. Que o Espírito Santo possa nos abraçar nessa manhã, que o Espírito Santo possa nos consolar, que o Espírito Santo possa substituir toda a tristeza pela alegria do Espírito Santo, Senhor. Pai querido, nós dependemos de Ti. A nossa vida não tem sentido sem o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a Te conhecer mais, a Te experimentar mais, a provar mais da Tua bondade. Ó Deus, há tantos aqui, tantos, precisando, ó Deus, do Teu consolo. Preciso, ó Deus, estar convictos, como o Senhor revela aqui em Êxodo, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos conhece, que o Senhor desce até nós para nos livrar, e o Senhor vai nos colocar para cima. O nosso caminho é o céu, o nosso destino é a Tua presença. Assim como os nossos pais estão aí, Tu és o Deus da aliança, Tu és o Deus dos vivos, não dos mortos. Anima a Tua igreja, consola a Tua igreja, fortalece a Tua igreja nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus console vocês. Tem de bom ânimo. No mundo tereis
aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Tá certo?